sempre presente, ela possa fazer com que nós saiamos daqui melhor do que nós entramos. É um novo ciclo. Na verdade, né, gente, o tempo ele existe. Cronologicamente, nós convencionamos os anos, as datas, não é isso? Para que nós possamos nos situar ou nos organizarmos aqui na Terra. Mas não deixa de ser ciclo, porque ciclo sempre tem, diferente a tempo. Nós temos uma semana, um dia, nós temos um ano, que são os ciclos universais, e isso funciona em qualquer lugar, não é isso? Então sempre em qualquer lugar vai ter ciclos de reinício e renovação. Nós agora estamos com esse, né, que nós vamos iniciar mais um ano, não é isso? Mais um ano. E a oportunidade de nós estarmos revendo ou refletindo, reavaliando as nossas posturas até então. Para isso, nós vamos lançar mão do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. O item 5, o óbolo da viúva. Vamos lá. Jesus, tendo estado sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhe disse: eu vos digo em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas ela deu de sua indigência tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Está em Marcos, né? Capítulo 12, de 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Eu vou só ler um texto, aqui na verdade, quem está comentando aqui primeiro é Allan Kardec. Então, o que Kardec faz no Evangelho? Ele pegou as passagens de Jesus, como essa, ele dá a interpretação e depois ele abre para os Espíritos, instruções dos Espíritos comentarem a mesma passagem. Essa é a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, do início ao fim. E aí ele fala assim: muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto o gostariam, por falta de recurso suficiente, e se desejam, a fortuna dizem elas, para delas fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns. Mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? É uma pergunta que Kardec faz. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmo? Eu vou ganhar na loteria, vou dar metade para vocês, mas a metade é minha, né? Então talvez eu estou pensando na minha metade primeiro. Então, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco de supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres, essa segunda intenção dissimulada, mesmo que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele buscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Mas eu gostaria de destacar esse parágrafo aqui agora que Kardec comenta. Olha, o sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. A parábola, ou o conto, né? A história do óbolo da viúva, no livro Mulheres Fascinantes,
nós temos lá, na verdade, conta-se a história da Rebeca, que era a neta dessa viúva. Nas mulheres fascinantes, as judias, na época, elas, primeiro, tinham como os judeus, como missão, realizar uma oferenda no templo. As pessoas muitas vezes faziam isso 2, 3 vezes ao ano, outros faziam durante uma vez, saíam de onde tivesse para fazer essa peregrinação. É uma peregrinação que eles faziam. E muitos deles tinham isso como missão de vida, era um propósito, era algo que eles deveriam fazer ao longo da vida. Juntavam recursos, planejavam, ou seja, dentro das suas ocupações da vida, eles tinham essa missão, essa tarefa. Então, veja bem que era um feito, era uma realização, era um sonho, uma missão, um propósito. Nós podemos dar qualquer coisa. E aí, no caso, gente, Jesus falando de mulheres fascinantes, Jesus é fascinante, porque simplesmente ele não pega os elementos em destaque da sociedade na época, ele não pega o que é mais assim comum, o que deveria hoje dentro do marketing, dentro da seleção de pessoas, ele não pegaria o que é óbvio, ele pega primeiro, mulher. O que mulher valia, Miguel, há 2000 anos atrás? Como que ela era tratada? Agora, além de pegar a mulher, ele pega a viúva. Gente, a viúva era a marginalizada, discriminada, que não tinha menos valor. Podem pegar o evangelho, que vocês vão ver um monte de passagem, auxílio às viúvas e órfãos, viúvas e órfãos, viúvas e órfãos. O Velho Testamento também, eles tinham vários preceitos para poder auxiliar, porque eles entendiam que aquilo ali era uma parte vulnerável da sociedade, mas nunca ou muitas das vezes era cumprida. Mas estava escrito para auxiliar, para amparar viúvas e órfãos. Por que a viúva? A mulher, ela tinha o respaldo, ela tinha alguma proteção enquanto ela era associada a um homem, seja casada, noiva ou filho. Quando tirava o homem, ela ficava vulnerável. No caso da viúva, aí, completamente desguarnecida. Só para a gente ter essa noção. Então, era ela já muito pobre. Quando fala 2 moedas, eram 2 lépitos, valia 1/8 de 1 centavo cada moeda dessa. A mulher, ela conseguiu, durante toda a sua vida, juntar 2 moedas. Moço, a mulher era miserável. Ela era miserável. E ali, além de viúva, sem proteção, sem auxílio, não tinha o que fazer, sobrou para ela tomar conta de uma neta. Não era nenhum neto, era uma neta, mostrando que aí a dificuldade ia dobrar. E ela, então, foi, ou seja, para realizar o propósito de um dia ela poder chegar e fazer a sua oferta no templo, ela foi então trabalhando em si mesma. Ela foi lutando dentro de si, economizando, não deixando de cumprir com todos os compromissos, no caso do lar, do cuidado dela mesma, da neta, né? Economizando para poder sobrar, e sobrou durante toda a sua vida 2 moedas. O Cristo está falando da moeda? Vocês acreditam que Jesus está falando do dinheiro ali? Ou está falando de que ela deu tudo de si? Ela fez da sua vida, olha o que Kardec fala aqui, isso é Kardec, olha no seu trabalho, na sua vida, na sua ocupação, o que você faz? Como que você consegue amealhar recursos ali, para que você possa, de fato, realizar o que você veio a fazer aqui? Pensem comigo, vocês conseguem identificar aí em vocês agora, qual seria a sua moeda? Que moeda que eu estou oferecendo a Deus? Que oferta que eu tenho a fazer no final da minha vida? Qual oferta? O que? Aqui, você vê Kardec ainda falando que muitos de nós queremos amealhar fortuna, né, para a gente poder auxiliar. Jesus pega uma miserável, uma viúva que não tinha nada,
na hora que ele estava sentado no gasofilaço de frente, deitando, observando. A hora que olha as particularidades das palavras, falava que Jesus estava atento ao gasofilaço. Mexia, virava, ele olhava quem estava deitando. É como se aquela pessoa ficasse ali vigiando o que Eliana está doando. O que Maria está doando? Meu Deus, Maria vai pôr de coração, deixa eu ver. E ali, Jesus estava ali, ó, observando, vendo o que cada um estava doando. E a hora que chega a viúva, ele chama a atenção dos discípulos. E fala, essa mulher deu mais do que todos. Gente, é para a gente refletir. Naquela mulher, Jesus não estava se referindo às duas moedas, ela era apenas um chamativo, uma isca para a gente analisar o que aquela mulher estava dando. E ela estava dando tudo de si. Me ajudem a refletir. Jesus falou assim: essa mulher deu para quem? Para Deus? Para Ele? Para a causa do cristianismo nascente? Não. Jesus estava em formação. Ele estava formando ainda o discipulado, ele estava formando ainda o trabalho para ser realizado, e ele falou que aquela mulher, quer dizer, ele estava pegando os elementos, aquela mulher deu tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha na vida, no propósito, na missão, naquilo que ela veio a realizar aqui, independe de coisas materiais. Mas espíritas, gravemos isso, não tem nada contra o material, nada. Mas também não quer dizer, aquela mulher poderia o Cristo ter pegado o exemplo e simplesmente aquela mulher chegar com vários escravos, muitos baús, né? Que é o que talvez o Zé faria hoje, né, cheio de ouro ali, né? E chegava e dá tudo. Mesma coisa. Teria o mesmo valor, seria isso. Mas poderia ser também. Essa mulher deu tudo que tinha. Ficou sem nada. É isso. Tanto faz, 2, 4 moedas, 6 moedas, mas é só para a gente entender, compreender que é o que você é na vida, que é o que você está realizando. Não é quantidade, mas sim qualidade. É como que você está trabalhando, como que você está lidando com a sua oferta na vida. E é isso que conta. Porque, veja bem, só para a gente mostrar como que a história é assim, leia o livro 50 anos depois, que lá nós vamos ver aquela mulher fazendo aquele trama, aquela tramóia, aquela armadilha, né? Parece que era Cláudia Sabina, se eu não me engano, né? Ela fazendo aquela tramóia para poder ficar com o marido de uma outra mulher, não é isso? E ela então faz aquela artimanha de colocar uma criança lá, coloca um escravo, uma criança, para poder inclinar aquela mulher, e com isso o plano estava perfeito. Ele estava em viagem, estava em trabalhos pelo governo, inclusive que ela havia articulado com o marido dela, que era o prefeito da região, mandar ele para fora, para ela poder fazer esse trabalho. Quando ele voltasse, encontraria a mulher prevaricando. Só que tinha lá um anjo, né, que interceptou, que é a Célia Lúcio, e consegue puxar a responsabilidade para si. Mas antes disso acontecer, o que ela fez? Ela pensou assim, essa mulher, mas eu sou casada, e eu estou desfazendo o casamento. Ele pode ter dificuldade em casar comigo, ou querer ficar comigo, porque eu sou casada. O que ela faz? Mata o marido. As mulheres sempre foram evoluídas, mata o marido. E o cara era o prefeito. Ela simplesmente envenena o cara, mata o cara, e aí no verbal chora, né, aquela coisa toda. Isso aqui para a mulher disfarçar. Matou o marido. Só que o plano, enquanto isso estava acontecendo, o negócio virou, porque não aconteceu, não atingiu, o cara chegou, não era a mulher, era a filha que na cabeça dele tinha conspurcado lá, desonrado lá, e ele expulsa a menina. E ele ficou casado. A mulher ficou assim: o que aconteceu? O que deu errado? Tudo querendo saber, nada deu errado. Simplesmente, ou seja, no final, passou o tempo, quando ela havia então matado o marido, ela, riquíssima, segundo o livro, ela poderia morar em qualquer lugar do planeta conhecido de dinheiro que tinha, mas ficou desvanecida. Simplesmente por uma questão lá, um cara lá com uma guarnição, pegou lá, mandou uma guarnição romana um dia na casa dela e cortar os pulsos dela e matar. Se ela poderia estar com qualquer marido, viu? Ruim, bêbado, ruim, aquela coisa toda, mas se ela tivesse com o marido, ela não teria morrido. É mais ou menos assim. Só para querer mostrar o que era a fragilidade de uma viúva na época.
mesmo com dinheiro, mesmo sendo ex-esposa de um prefeito, ela estava à mercê da sociedade, ninguém valorizava. É assim mesmo, o livro, a história, isso é doutrina espírita, trazendo para nós. Mas aqui nós temos uma viúva que ficou a vida inteira. Imagina a luta dessa mulher, imagina o que ela enfrentou, imagina as dificuldades de uma viúva pobre, miserável na época, para poder amealhar, para poder contribuir e realizar aquilo que veio fazer. É isso que Cristo está destacando. Que olha, nós não temos que ter títulos, nós não temos que ter nada externo, ou se tivermos também não faz diferença nenhuma. Empregue toda a sua vida em dedicar-se a uma causa. Na verdade, hoje em doutrina espírita está claro nas nossas questões, né? Que é a melhoria de si mesmo, é o aprimoramento de si mesmo. Na obra Paulo Estevam, que nós estamos estudando aqui todo domingo, né, Paulo? Nós estudamos aqui, ou seja, de manhã nós estamos naquela passagem quando Paulo vê Jesus, cai do camelo, está na pensão cego, e ele fala assim: eu preciso me ajustar à inelutável reforma do meu eu. Já era um cara destemido, arrojado, uma estrutura invejável, uma inteligência brilhante, comunicativo, ou seja, de valor, sem vício, sem nada. Ele diz: eu preciso me ajustar à inelutável reforma do meu eu. Nós estamos aqui para fazer esse trabalho, as circunstâncias, a dificuldade, elas servem para isso, e nós fazemos a nossa oferta. Pensemos aqui agora, 2024, se Jesus estivesse diante de nós, e a gente diante de um baú, de uma caixa, né, para a gente ofertar. Pense, o que você ofertou? O que cada um de nós ofertamos até então? Pensemos. Não tem nada a ver com nada de coisas materiais, mas muitas das vezes tem a ver com questões de alma, de espírito, de substância. Então, por isso que o Evangelho é fantástico. E veja bem, olha, qual capítulo que está? Está no não se pode, não sai da vossa mão esquerda, o que faz da vossa mão direita. O que essa mulher mais teve na vida? Persistência? Fé. Gente, fé é uma coisa extraordinária. Você vê que fé, ele não tem, né, um derivativo de verbo na nossa língua, né? Por isso nós estamos buscando lá no latim o crer dele, né? Crença. Nós não temos fidelizar, né? Nós não temos, mas na verdade deveria ser, porque na verdade fé vem de ser fiel, fé vem de ter sintonia, a gente ter sintonia com Deus, com a espiritualidade, com o nosso plano, é a gente ter essa sintonia. Lá no capítulo de Lucas 17, de 5 em diante, ele fala assim, os discípulos falam assim: Senhor, acrescenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé. Jesus simplesmente fala com ele assim: olha, se tiveres fé como um grão de mostarda, você pode falar com essa montanha aqui, olha, sai daqui e vai para o mar, lá mais ou menos nesse termo. Ou seja, os estudiosos falam que se a gente tiver fé, nós temos domínio do mundo material, domínio, completo domínio das questões materiais. É isso que o Evangelho está falando. Você pode falar das coisas materiais, isso aqui, muda para cá, muda para cá. É claro que isso não é assim instantâneo, é claro que isso não é assim, não. É você ter aquela fé, aquela força, movimenta recurso, faz a coisa acontecer. Mas está lá escrito. E aí Jesus fala essa coisa assim, extraordinária, uma coisa metafísica, e fala assim: quando o seu servo está lá no campo e ele volta para casa, e você, muitas das vezes, ele cear com você, o que você faz? Você manda ele fazer as coisas para você, porque ele faz. Aí ele faz. Jesus finaliza e fala assim: quando fizerdes tudo em prol de alguém, de uma causa, e dizer para si mesmo: sou um servo inútil, de nada presta, aí você estará aumentando a sua fé. Ou seja, Kardec colocou que não sai a vossa mão esquerda e faz a vossa mão direita, justamente para que eu só vou conseguir aumentar o meu potencial de fé, acrescentar minha fé, à medida em que eu vou fazendo as coisas sem esperar recompensa.
Essa mulher, essa viúva, ela fez isso. A história nos registra que ela acabou de fazer naquela noite que ela fez a sua oferta, ela aliviou o coração, ela cumpriu com a sua missão, ela desencarnou. Nossa, mãe, então não adiantou a oferta? Não é isso? A gente vai por esse caminho material, cara. Nós vamos por essa linha. Na verdade, ela cumpriu, ela fez o que tinha que ter feito. Ela realizou aquilo que tinha que ter feito. E aí ficou a neta. É onde que entra o caso lá da Rebeca, que ficou a neta. Gente, tem um caso real de uma senhora que eu fiquei sabendo, eu fiquei muito impactado com esse caso dela. Essa mulher, ela veio aqui na terra, né, na vida, né? E ela foi trabalhando, ela foi crescendo, ela foi desenvolvendo, ela se ganhou muito dinheiro aqui, na nossa cidade, Sete Lagoas, aqui na nossa cidade. Ela, não vou falar nome, situação, claro, mas ela tinha uma filha que tinha umas dificuldades. E ela lutando, então, foi levando a vida e tomando conta dessa sua filha. Foi tomando conta, foi levando. Só que bate a vida. E em um determinado momento da vida, aparece um câncer fulminante na vida dela. Um câncer fulminante. De uma quantidade enorme de recursos, rica mesmo, uma das mais ricas, ela vai perdendo tudo. Tudo em prol da recuperação da sua saúde. Mas à medida que ela ia perdendo tudo de material, aquilo não ia lhe afetando tanto quanto perder a oportunidade de viver. E o seu coração, a sua atenção estava presa na filha, que era uma filha especial. E ela lhe implorando a Deus, e ela pedindo a Deus para não morrer, para ela tomar conta da filha dela, que não ficaria, como que ela ficaria? Ela é uma menina especial. A luta para não morrer, a luta para conseguir trocar tudo. Ela estava dando tudo que tinha para ela poder ter vida, oportunidade, para ela poder ficar perto da sua filha. Mas era tarde, foi tarde. Na verdade, sem aceitar, com rebeldia, com muita dificuldade, com muito sofrimento, ela veio a desencarnar. A filha está bem, né? Outras pessoas tomaram conta, é amada, é cuidada, mas ela não conseguia ver isso na época. Ela não conseguia perceber isso. E entrou em desespero. Entrou, então, ou seja, vai ver o estado que ela ficou. Caso real, que pode acontecer com qualquer um de nós. Nós estamos aqui, nós não sabemos o que vai acontecer, um pau no nosso nariz. O que é fé? Fé é esse ajuste, é essa sintonia que nós vamos ter com Deus, com a sua força, com a sua grandeza, com a sua bondade, com a sua misericórdia. À medida que a gente perde isso, você fica completamente cego e perturbado aqui nesse mundo. Então é um ato de fé dessas viúvas, de acreditar que ela estava dando tudo de si. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos para dar tudo nós. Se vocês já pararam para refletir sobre isso, eu estou realmente mexendo comigo, eu estou me sacrificando, eu estou me abdicando, eu estou fazendo aquilo que é necessário fazer para a minha oferta na vida? Ou eu estou levando a vida meia boca? O que eu estou fazendo? Eu estou negando a mim mesmo, eu estou abdicando de mim mesmo em prol de alguma coisa? É esse doar em prol de quê? Em prol da melhoria minha, em prol de eu me sentir bem, em prol de eu estar tranquilo comigo mesmo, em paz, a qualquer hora que vier o desencarne, qualquer hora que acontecer qualquer coisa, eu estarei firme, bem, confiando nesse Deus, porque nós estamos aqui de passagem. Nós que somos reencarnacionistas, nós somos cristãos, nós sabemos que estamos aqui de passagem. O que nos prende? Por que nos perturba? Sabendo que nós temos um Deus que não falha, que não erra. Essa viúva certamente tinha todos esses atributos.
Todos. Por isso, Cristo falou que ela deu mais do que todos os outros. Ela deu tudo que tinha. Há um ditado popular que fala assim: quem dá tudo de si, a mais não é obrigado. A mais não é obrigado. Eu ouvindo muito, estou entrando muito na área de desenvolvimento humano, ou seja, fazer com que nós possamos crescer, melhorar, aprimorar nós mesmos, destacar ou eclodir os nossos potenciais. Hoje, esses pensadores do mundo, eles estão trazendo isso para nós, eles estão mostrando essa questão para nós, que na verdade, quando nós estamos lutando, quando nós estamos trabalhando, eles falam assim, quando você está no limiar, quando você deu tudo que tinha, naturalmente a vida te presenteia com aquilo que você está buscando. Certeiro, é lei de Deus, isso não é mero promessa, filosofia, nada. Dedique, esforce, lute para você ver, lute, trabalhe para você, aperfeiçoe, melhore, faça o que você vai mandando. Simplesmente o Paulo Coelho chegou a dizer que a vida conspira, né, a nosso favor. Você olha assim, você é desgraçado, tudo dando errado, né? Que diabo danado, tento isso, não dá aquilo. Como é que a vida conspira? Então eu não estou vivendo, que desgraça danada. Mas você vai vivendo o tempo inteiro nessa situação, e com isso nós vamos achando que não. É porque você não está fazendo esse trabalho de doação, não está concatenando as ações, você não está concentrado e você não está presente na sua melhoria. Porque se tiver, a vida vai desabrochar. Vocês já viram quando você pega um gelo? Poderia até trazer, colocou um gelo aqui, ó, e eu estou controlando a temperatura aqui, ó, e eu coloco ali, tá, 26 graus, no gelo não mexe, faz nada, 27, nada, 28, nada, 29, nada, 31, nada, aqui dá 32 e ele começa a derreter. A nossa vida é assim. Então, quando você chega nesse limiar, quando você chega nesse esforço, desabrocha, você fala assim, o que está acontecendo? Por que apareceu essa oportunidade, apareceu aquele convite? A gente se irradia, cara. Nós somos seres, nós somos energia. Você é um dínamo, um imã, que à medida em que você vai criando propriedades, ele vai atraindo aquilo que ele é. Então é ser. É a gente procurar ser. Essa viúva, ela era. Aí ela era, por isso que, gente, gravemos isso. Gravemos isso. Já pensou? A gente dedicar aqui na minha vida, naquilo que eu estou fazendo, qualquer coisa, seja Marisa cozinhar, seja consertar lâmpada, seja costurar, seja psicologia, seja dar aula, qualquer coisa. Se você, meu amigo, você está dando tudo que tem, você está se esforçando ali, ó, e você está dando automaticamente, de repente, uma hora, a vida desabrocha. E o principal, já pensou? Naquilo que eu estiver fazendo, não é em qualquer coisa, é qualquer um, porque a viúva, ela não tem nome. Não tem nome. Todas as vezes que a gente encontrar isso no Evangelho, um homem caiu, pode ser você. Essa viúva, pode ser a gente. Porque não tem nome, não tem identificação, não tem. Simplesmente mostrou viúva porque era a marginalizada. Ou seja, você pode ser o pior, mas você, se quiser, você pode fazer o quê? Que eu quero destacar. Chamar a atenção de Jesus para você. Nossa, mãe, a hora que eu vislumbrei isso, que eu vi ali, eu falei, meu pai, isso é sério as questões. É um caos, é uma historinha. Mas ali, aquela senhora apagada, não tinha nada, mas ela conseguiu chamar a atenção de Jesus como um elemento para poder formar os seus colaboradores, que eram os discípulos. Para que nós estamos servindo? Já pensou? Se a gente, no final da sua vida, você pode morrer, desencarnar, não tem problema nenhum, mas você chamar a atenção do Cristo, você se destacar, ter uma notoriedade em que Jesus fala assim, olha lá, olha Dario como é que está indo bem, nossa, que menino, já pensou? Moço do céu, há gratificação maior do que isso? Não tem. Então o órgão da viúva é a oferta, é o que você está oferecendo para a vida,
O que nós estamos ofertando? Você vê que não é buscando. Não é que a gente está ameaçando, é o que você está oferecendo. Não é isso? Nós estudamos semana passada os talentos, né? Jesus pega e diz: quem que deu mais problema? Quem recebeu o talento? O evangelho ele é sempre assim, uma hora cita quem está menor, está complicado, agora é aquela senhora que era pobre, que não tinha nada, que era marginalizada, era maior. Então, não é padrão, não existe regra, é isso de jeito, é só nascer aqui na terra rico, né? Vamos dizer aí, bonito, né? Rico, bem casado, que vai ser feliz, ou que vai conseguir o que Cristo, não importa, pode chamar a atenção desse jeito, mas pode chamar a atenção de outro jeito também. Quer dizer assim, o evangelho ele é inclusivo sempre, o evangelho é para todos nós, o evangelho não coloca essa situação ou aquela como favorável ou melhor para a gente evoluir. A que eu me encontro nela é a melhor para mim, é a melhor para mim. Agora, aprendamos a fazer isso, a gente a fazer sem esperar recompensa, a não ser o bem-estar, a não ser a satisfação consigo mesmo, a não ser essa consciência tranquila de você poder estar realizando tudo que fez, está dando tudo e você olhar assim: Senhor, eu aproveitei todas as oportunidades, eu fiz aquilo que eu poderia para eu poder melhorar, crescer e aprimorar, e não fazer só por fazer. Por isso nós estamos batendo nessa tecla aqui na Casa do Caminho, nós estamos pedindo, gente, melhore naquilo que nós estamos fazendo, melhorar, avançar, não fazer por fazer, não fazer por obrigação, não só fazer por questões exteriores, externas, fez isso, aquilo, sabe? Porque senão a gente fica nesse campo material, horizontal. Moisés trouxe a lei ela é para o ego nosso, essa questão. Jesus trouxe a verdade, Jesus trouxe a graça. Ou seja, então quando você está no nível da graça, quando você está no aprimoramento, por aprimorar, por melhorar, por bem servir, por ser um instrumento melhor nas mãos de Deus, você está num fluxo, meu amigo, você está numa onda completamente diferente dos outros. Sai de fazer por fazer, aprimore, aperfeiçoe, dá tudo que tem. Aí nós vamos criando aquele imã, nós vamos criando aquela questão interna que vai atrair. Reparem, Chico, olha o Chico lá quando foi questionado: mas isso é proselitismo? Não, nós não saímos da nossa casa para chamar ninguém para vir aqui. As pessoas nos visitam pela bondade dos seus corações. Nós não nos preocupemos com isso. Quando nós vemos João Batista, quando ele começou a pregar, ele foi começando ali ele atraía pessoas do Centro-Oceano, do Rio Jordão, e atraía, por quê? É vibração, é lei. Então eu não preciso fazer ou preocupar com isso, a não ser o principal, que é com a melhoria, o aperfeiçoamento de mim mesmo. À medida em que eu faço isso, a minha oferta, ela vai chamar a atenção, ela vai atrair os devedores, vai atrair aqueles que devem, naturalmente. Esse é o ideal. É claro que nós vamos usar todos os recursos para poder dar conta, mas veremos que muitas das vezes nós não estamos dando conta. Por quê? Porque nós não estamos fazendo essa inelutável reforma do meu eu, que nem Paulo de Tarso fez. À medida que ele fez, Abigail falou com ele: olha, não recalcitres, não preocupe-se, você está querendo as pessoas para te auxiliar. Concorda com Cristo e trabalha. Em tempo oportuno, Cristo enviará colaboradores para te auxiliar no seu propósito. Assim, claro desse jeito. E nós, então, o que nós temos que fazer? Então, fazer com que eu dou tudo de si naquilo que eu estiver fazendo. Seja qual for, não importa a nossa atividade ou o que a vida te colocou. Faça melhor. Faça. Isso não vai servir só para a questão, né, de você espiritualmente estar nesse fluxo, nessa graça divina de não esperar recompensa. Veremos que a nossa vida, ela muda completamente. O seu olhar sobre as questões é outro. Não teremos esse olhar dessa mãe desesperada, querendo, né, quase que, digamos assim,
com Deus, tentar fazer de tudo para poder ter oportunidade de continuar com a vida. Certamente a espiritualidade trabalhou e certamente ela está, de alguma forma, acompanhando. A bondade de Deus excede a nossa compreensão. Nós não temos essa capacidade. Então, não nos importemos com o valor em que o mundo dá às questões materiais. Importe-se com o valor que você tem. Tenha mais valor. Adquire mais valor. No campo material, isso não tem dúvida nenhuma. Daí você é desgraçado, é justamente porque você não vale nada. Eu falo comigo claro assim, que quando uma pessoa ela tem valor, não tem jeito. Quando a pessoa ela é única, ela vale. Quanto você vale? O que você faz de bom, de melhor? O que você consegue transformar? O que? Então, quanto você vale? O comum. É o comum. Quer ganhar mais, é você melhorar mais. Você quer chamar a atenção do Cristo, aprimore espiritualmente. Aprimore. Dedique cada minuto da sua vida na conquista de valores que pode levar. Vocês já viram algum avião ele fazer um voo sem plano de voo? Sem saber aonde vai chegar, aonde vai aterrissar, quais os recursos que ele tem para ele poder sair? Já viram? Nenhum. Todos. Então, o órgão da viúva é aqui, é ela programando toda a sua vida, para no final ela fazer aquela oferta. Toda a nossa vida ela tem que ter um objetivo e nós temos que nos atentar para o que nós estamos fazendo, para se estamos fazendo bem feito e cumprindo com aquele final. E outra coisa, ao mesmo tempo, olha, se você chega numa cidade, isso é claro no Evangelho, e o que você vai levar de lá? Ao sair de lá, o que você vai poder levar? É isso aí que nós temos que preocupar também. Então, o que eu vou levar ao sair da terra? Vocês vão ver, né, quando vocês morrerem, vocês podem estar certos, e vocês vão morrer primeiro também. Pode ter fé mesmo, pode ter certeza. Ao morrer, vocês vão fazer o quê? O que eu tenho? É isso, o que eu sou? Gente, que olha, a gente brinca, mas que olha, façamos de tudo. Quando a morte chegar, como diz Paulo, a gente sorri para a morte. Aonde está o teu aguilhão? Aonde está o teu aguilhão? Porque você está bem. Gente, assista um Pinga Fogo 71 de Chico, tem informação demais, extraordinária. A cada dia que eu vejo, que eu escuto, eu vejo mais coisa. O Chico falou assim: não, eu estou pronto para a espiritualidade, a hora que eles quiserem, eu estou aqui, vou continuar trabalhando, servindo. Não tem medo, e não temos medo da morte, nós não temos receio, não tem porquê. Desde que você esteja fazendo tudo correto. Se você não estiver fazendo, vai ter esse medo da morte mesmo, adiando, né, Valesa? Não, agora não posso morrer não por conta disso. Não, agora não posso morrer não por conta daquilo. Agora porque não posso morrer porque tem meus filhos. Aí vem os filhos, agora não posso morrer porque tem meus netos. Agora não posso morrer porque eu tenho que ver os meus bisnetos. E aí vai. Deus assim, deixa eu arrancar esse negócio uma vez, né? Não tem como não. A gente vai só adiando e prepara. Se a gente pede mais tempo, então é para preparar. Se pede mais tempo, é para aperfeiçoar. Se pede mais tempo, é para você fazer a melhoria e ofertar aquilo que você veio fazer. Tenhamos objetivo na vida e melhoremos sempre. Trabalhemos a nossa melhoria. Façamos da nossa vida um trabalho espetacular. Nós estamos iniciando o novo ano. Nós podemos agora planejar e falar assim: nesse mês eu faço assim, aquele mês eu terei isso, aquele mês eu terei aquilo. Então, aí a gente está sempre falando: olha, vamos melhorar o passe, vamos melhorar as nossas energias, melhoremos a nós mesmos, olha, melhoremos a nossa capacidade de comunicação, melhoremos, façamos com que as pessoas sintam que você está dando tudo de si. Melhore com o seu companheiro, melhore no casamento, né, Nilo? Melhore, ou seja, faça aquele plano assim: olha, eu serei
em 2025, né, a melhor esposa do mundo. Falando com as mulheres, né? A melhor esposa do mundo, eu vou cumprir com isso. Não terá nenhuma reclamação. Esse infeliz sequer vai ter desejo ou vai ter vontade de olhar para a vizinha do lado. Não vai, porque eu vou abarcar, vou cumprir com tudo. Já pensou, Raquel, né? E dá conta, né? E dá conta. Eu farei de tudo, não é obter o resultado, mas é você fazer e deixar para Deus e ir fazendo, trabalhando, melhorando o tempo inteiro. Olha, ocupar tempo, fazer com que o tempo seja a nosso favor, sair dessas distrações que está aqui, olha, é terrível, né? Hoje em dia está tendo pessoal falando da zona da distração, que vai ler aquilo que não é importante, é aquilo que não é urgente. Você vai ficando o tempo inteiro fazendo aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Cadê o dando tudo de si? Aí depois, meu filho, olha quanto tempo você ficou perdendo nisso. Nós estávamos conversando lá na virada, né, dos jovens lá conversando. Menina, o assunto era o quê? É só PlayStation. E eles brigando, não. Quanto tempo você fica? Quanto tempo? Eu 15 horas, eu 16 horas. Eu fico, gente, assim, eu olhei assim e falei, gente, eles estão vendo como se fosse assim. E na hora lá você ganhar o prêmio, né? Um troféu, uma brincadeira, você dar um microfone e falar quem que é, como é que chama esse negócio? Gay man, né? Gay man, um negócio assim, ou seja, quem mais fica horas jogando. Eu olhei assim, eu falei, gente do céu, a cabeça deles é isso. Então assim, mas e as distrações que nós vamos perdendo tempo? Então, olha, controlemos a nós mesmos, melhoremos a nós mesmos, empreguemos, gente, olha, o Evangelho é o que há. O Evangelho, você ter fé, você está amando. Quando a primeira mensagem que a Marisa leu, amar é dar de si mesmo. Amar é dar de si mesmo, não é dar coisas, é dar de si mesmo. Tá, aí o que você tem? Amar o próximo como a si mesmo, Jesus. O que você tem? O que eu estou amealhando para mim primeiro? O que aquela mulher fez? Ela foi amealhando a vida inteira as duas moedas. Jesus não está olhando quantidade, ele está olhando o que você consegue ajudar e doar. E aí, nós podemos programar o 2025 com uma oferta extraordinária para a vida, uma oferta extraordinária para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine. Eu, no meu coração, tenho gratidão a cada um de vocês. Se eu poderia elencar aqui cada nome das pessoas que passaram por aqui, que contribuíram, que fizeram com que nós conseguíssemos manter essa estrutura de pé. Cada contribuição, cada estudo, cada palestra, cada incentivo, cada varrida nessa casa, todos. Então não vou elencar nome, mas a minha gratidão a cada um por essa oferta, essa oferenda que fizeram à causa espírita e, como consequência, aos nossos corações. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.